Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos estudar do versículo 1 ao versículo 5. Então diz, eu vou ler aqui o versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos ler de forma pausada, vamos ler aqui respeitando as vírgulas, de uma forma natural de ler. E eu peço que você já comece a pensar, a receber a mensagem enquanto estamos lendo, porque isso facilita e assim ganhamos tempo. Ok? Vamos lá. Versículo 1 ao versículo 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, entre parênteses, Timóteo, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui então esses são os versículos que nós vamos estudar. Como nós sabemos, temos aqui o texto bíblico, a palavra de Deus. Essa é a voz de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada para a humanidade. Nós vamos ler o texto. Depois vamos aqui fazer uma exegese do texto. Você tem um texto para acompanhar aqui, você tem um texto para acompanhar aí. Vamos fazer uma exegese do texto e depois vamos fazer uma aplicação, que é o padrão do sermão expositivo que nós fazemos sempre. Por que eu digo e chamo a atenção para isso? Para você que tem um chamado da palavra, ainda que você não sabe, ainda que não seja para hoje, para amanhã, mas se Deus tem um chamado para você, é bom você já ir percebendo como é a pregação expositiva. Então, e também é bom para você aprender como deve ser a pregação expositiva, o sermão expositivo, para você poder comparar e encontrar uma igreja quando você muda, vai para outro lugar, enfim, para que você tenha uma base de como deve ser feita a interpretação fiel da palavra de Deus. Então nós temos aqui um texto, o versículo 1 diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, Paulo escrevendo a Timóteo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, e aí faz o pedido. Esse diante de Deus e de Cristo Jesus, que Paulo começa essa perícope, esse parágrafo, esse diante de Deus e de Cristo Jesus, nós vemos aqui uma linguagem de tribunal. É um testemunho solene. Há aqui uma solenidade na forma de Paulo falar. Não sei se você percebe isso, mas Paulo está dizendo para Timóteo, ele começa assim: Timóteo, o que eu vou dizer, eu digo para você, diante de Deus e de Cristo Jesus. Olha que forma solene de Paulo falar. O que é tão importante? Por que Paulo inicia esse parágrafo assim, nessa carta? E ele completa, depois da solenidade, esse Cristo Jesus há de julgar. Que há de julgar. Esse há de julgar, estamos vendo que é futuro. Estamos vendo que é futuro. Então aqui Cristo é mencionado por Paulo como um juiz. É um juiz. Então nós estamos vendo o texto que ele aponta para um momento futuro e para a eternidade. Para a consequência na eternidade. Então Cristo Jesus aqui já não está sendo apresentado naquele momento de Salvador. O Cristo crucificado. O Cristo que às vezes vemos em crucifixos, esculpidos em imagens, ali com sofrimento, ali com um sofrimento da crucificação. Já não é. Porque algumas pessoas e algumas instituições religiosas,
elas focam no Cristo crucificado, que foi morto. Elas não focam, elas ignoram o Cristo ressuscitado e o Cristo juiz e o Cristo rei, que nós vamos falar já já. Mas Paulo aqui, ele sabe que Cristo morreu, venceu a morte, ressuscitou e aqui é juiz. Por quê? Porque ele há de julgar. Você pensa nesse papel de Jesus como um juiz? Temos que pensar. Ele há de julgar. Julgar o quê? Os vivos e os mortos. Esse julgar vivos e mortos é uma expressão de totalidade. Ele julgará a todos. Ninguém vai ficar fora do tribunal de Cristo, ou do grande trono, trono branco mencionado em Apocalipse. Jesus julgará a todos, inclusive as obras. Sabemos, estudamos isso aqui em escatologia, que nós vamos ter o julgamento dos cristãos, dos salvos, que não é julgamento para a salvação, porque somos salvos, já estamos salvos, mas nós prestaremos contas. Estudamos aqui que mesmo salvos, nós vamos de alguma forma prestar contas. Todos nós prestaremos contas. Paulo menciona isso, incluindo ele mesmo. Paulo diz, todos nós prestaremos contas. Obviamente haverá consequências diferentes para o julgamento. Já falamos disso aqui, não vamos falar agora porque não dá tempo, mas isso é importante. Jesus como juiz que vai julgar os vivos e os mortos. E aí fala aqui, no versículo 1, pela sua manifestação. Pela sua manifestação. Essa manifestação é a segunda vinda de Cristo, é a volta de Cristo, é a manifestação pública e gloriosa de Jesus Cristo. Também há algumas divergências aqui, algumas divergências entre os estudiosos, os teólogos, essa forma de vinda, quando será, enfim, mas não importa. Para nós não importa essas questões. O que importa é que Jesus, ele voltará, sabemos que haverá uma outra vinda de Cristo, ele veio em carne, agora haverá, ele voltará de uma forma gloriosa. Essa manifestação, isso não há dúvida, né? E ele fala também do reino, pela sua manifestação e pelo seu reino. Cristo como rei, o reinado de Cristo. Já pensou no reinado de Cristo? Já pensou como vai ser esse reinado? Já estudamos isso aqui, vamos estudar mais vezes. Pense no reinado de Cristo. Nós reinaremos com Cristo. Temos que pensar nisso. Cristo como rei. Não é o Cristo agora crucificado, não é aquele Cristo oferecendo salvação, tendo sangue derramado, não, agora é o Cristo julgador e rei, que tem um reinado, e nós fazemos parte desse rei, é o governo de Cristo. Vamos estudar muito isso em Apocalipse, vamos estudar, como você sabe, Apocalipse, versículo por versículo, e lá falaremos mais do reinado de Cristo. Isso apenas no versículo 1, por isso que eu falo que é a guerra contra o relógio. O versículo 2, então tudo bem, versículo 1, Paulo está falando diante de Deus e de Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, fala manifestação e reino. Versículo 2, no versículo 1 ele diz, peço a você com insistência, ok? Então Paulo apresentou a solenidade, a gravidade, a importância da coisa, diante de Deus, de Cristo Jesus, manifestação, reino, julgamento, tudo isso. Ele faz um pedido, mas ele não faz só um pedido, ele pede com insistência. Não é isso? O versículo 1 fala assim, peço a você com insistência. O que ele pede? O que é tão importante para Paulo nessa carta? Não vai para o versículo 2 ainda. O que ele pede no versículo 1 com insistência? Eu estou aqui, estou brincando. Então, o que eu quero fazer uma expectativa aqui, o Pedro, não posso acusar, julgar o Pedro, porque não estou vendo aqui. Mas assim, né? Então peço a você com insistência. Nós já lemos, mas talvez você não lembre. O que é que ele pede com insistência? O que é tão importante para Paulo? Se você está estudando a carta agora conosco, estudamos toda a primeira carta, versículo por versículo, estamos agora concluindo a segunda carta, versículo por versículo, você tem que saber, no pano de fundo das cartas a Timóteo, quais são as palavras-chave, qual é o assunto mais importante, qual é a finalidade da carta. Aqui está uma pista da finalidade da carta, do que é mais importante. Olha só o versículo 2, agora sim,
peço a você com insistência que pregue a palavra. Pregue a palavra. Isso é muito importante. Deveria ser óbvio, mas não é. Paulo estava dizendo isso há quase 2000 anos atrás, não é? Estamos em 2026, então pelo tempo, às vezes um dia eu errei, eu falei, 2000 anos atrás, mas aí eu vi o vídeo e falei, não, isso não dá na conta, né? Mas enfim. Então há quase 2000 anos atrás, Paulo já tinha escrito isso para Timóteo. Naquele momento era importante dizer, gente, e na história da igreja, como a igreja se comportou em relação a isso? A essa obrigatoriedade, essa incumbência, esse mandamento, vamos dizer assim, de pregar a palavra. Como está o evangelho hoje? Como está o cristianismo hoje? Será que a igreja de Cristo está pregando a palavra? Será que a igreja, quando se reúne aos domingos, será que isso é o mais importante? Será que isso ocupa o maior tempo da reunião? Se isso não ocupa, o que é que ocupa? Mas, então, pregue a palavra. Pregue a palavra. É um dever pregar. Mas é pregar a palavra. Timóteo, você não tem que pregar a outra coisa. Não são as suas opiniões. Não é o que você pensa. Não é para você apresentar motivação para as pessoas. Não é para você melhorar a autoestima das pessoas. Não é para você tratar emoções e sentimentos das pessoas. Não é para falar o que elas querem ouvir. Você tem que pregar a palavra. Você tem que tornar as pessoas sábias para a salvação, conforme nós já vimos, né? Tornar sábia para a salvação. As escrituras que tornam sábio para a salvação. Vão te tornar sábio para a salvação. Nós não vamos dar referência lá, mas nós já estudamos isso. Pregue a palavra. Poderíamos falar muito mais sobre isso, comparando a igreja hoje. Vamos tentar fazer isso na aplicação, mas aqui na exegese, o que é importante para nós é que é um dever de Timóteo. Pregue a palavra. Paulo estava pedindo isso com insistência. E olha só o que ele diz no versículo 2: pregue a palavra, insista. Insista em pregar a palavra. Por que Paulo tinha que insistir em pregar a palavra? Porque tem gente que não gosta. Porque tem gente que não quer. Porque tem gente que vai embora. E tem gente ainda que vai contra o mensageiro porque ele está pregando a palavra, porque ele quer outra coisa. Ele quer congregar, ele quer estar na igreja, mas ele não quer a palavra. E Paulo diz, insista. Insista. É o que nós fazemos aqui. Quer seja oportuno, quer não. O que significa isso? O que significava isso para Timóteo? O que Paulo quis dizer quando ele disse, quer seja oportuno, quer não? Paulo estava dizendo que não tinha que ser de forma conveniente. Não é conforme a conveniência, é para pregar. É para pregar a palavra. E aí ele diz, repreenda. Desculpa, primeiro ele diz corrija. Não é isso? Corrija. Ele tinha que corrigir. Lá tinha as influências dos falsos mestres. Havia falsos mestres perambulando pela igreja. E ele tinha que corrigir, porque havia as pessoas também seguindo os falsos mestres, abandonando a doutrina dos apóstolos, nós já vimos aqui, e preferindo os falsos mestres. E vamos saber do que eles preferiam a mensagem dos falsos mestres. Então Timóteo tinha que corrigir. Mas algumas pessoas lá poderiam, e de fato não fizeram, não mudaram após a correção, não mudaram o comportamento. E aí vem o repreenda. Repreenda é um nível acima da correção. É que a pessoa ouviu a correção, mas ignorou a correção, desprezou a correção. Então vem o repreenda, que é algo mais forte. Repreenda essas pessoas. É bíblico. Exorte. Exorte. Exortação aqui é mais na questão de incentivar, encorajar. Eu acho que às vezes muitas pessoas pensam que exortação é a correção e é a repreensão, mas muitas vezes na Bíblia não é. Exortação é no sentido de encorajar. E às vezes as pessoas pensam que exortação é só uma outra coisa. Mas aqui nesse contexto, em muitos, exortação é encorajamento. Não é só a correção e a repreensão. E ele diz com toda paciência e doutrina. Irmãos, que palavra importante. Essa palavra doutrina, também chamada de sã doutrina, porque Paulo sempre diz a outra doutrina, não é? O outro evangelho. Você que está conosco aqui nas cartas, você está já muito bom nisso.
Você sabe que há outro evangelho que não é o evangelho, e vimos isso em Gálatas também, e uma outra doutrina que não é a sã doutrina. Tinha uma guerra de doutrinas, como há até hoje. Como há até hoje. E algumas pessoas preferiam qualquer coisa que não fosse a sã doutrina. Elas ficavam na igreja, elas congregavam, elas estavam lá, mas de forma contraditória e estranha, elas não queriam a sã doutrina. Elas queriam continuar frequentando a igreja, eu vou ficar aqui, vou congregar aqui, mas eu não quero essa doutrina. Não, vivendo a doutrina dos apóstolos, eu quero ouvir o que os falsos mestres dizem, porque eu gosto mais, porque é melhor para mim, eu sinto coisas, é melhor para mim, eu não sei bem porquê, vamos ver, temos uma pista disso, mas eles preferiam outras doutrinas. Nós vamos falar rapidamente aqui, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 2, primeira carta, capítulo 3, versículo 2, nós já explicamos, nós já lemos isso, então vou falar rapidamente aqui. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Doutrina, ensino, é o pano de fundo da carta de Paulo a Timóteo, das cartas, dessas epístolas pastorais, né, que nós chamamos, ou cartas pastorais, acho que é mais conhecido como epístolas pastorais. Então, é uma carta que infelizmente é muito desprezada, eu não sei se as igrejas estão ensinando, mas essa carta, Paulo diz que, através dessa carta, acho que falamos no domingo passado, a igreja aprende como nós devemos nos comportar na casa de Deus. Como o ministro tem que agir na casa de Deus, quais são as prioridades, o que nós devemos fazer e não fazer, tudo isso está na carta de Paulo, nas cartas de Paulo a Timóteo. Agora pensa bem, como a igreja vai se comportar, como os cristãos vão ser maduros, se eles não conhecem essas cartas, se não conhecem a palavra de Deus. Vai ver o que a gente vê por aí. Nós somos cristãos, são milhões e milhões de cristãos. Perguntam quantos conhecem a carta de Timóteo, como tem que se portar na casa de Deus, como ser um bom cristão. Pergunta. Você vai ver para onde vão os milhões de cristãos. Aí você vai ver pessoas se apresentando como cristãos, você vai ver os videozinhos nas redes sociais, pessoas que se dizem igreja, e aí vocês vão ver o que elas falam, o que elas fazem. Por quê? Cristãos sem a doutrina. Pessoas que se dizem pastores, se apresentam como pastores, que falam de ministério, que falam de chamado, mas não são aptos para ensinar. A consequência nós sabemos. Apto para ensinar é um requisito. Por que é um requisito? Porque é necessário. É necessário, irmãos, não é negociável. É necessário. Tem que ser apto para ensinar. O que mais tem por aí? A pessoa fala, olha, eu fui em tal lugar e me falaram que eu sou pastor, agora eu sou pastor. E a pessoa se auto-unge. Ela chega assim, ela pega uma coisinha assim, ela chega lá e fala, olha, está sendo um chamado para mim. E pronto, sou pastor. Aí ela abre um lugar, põe umas cadeiras, pega o microfone e sou pastor. E aí chega lá, faz umas coisas lá que a igreja é gente rápido, a gente sabe o que é. E pronto, é mais um. Escandalizando o evangelho muitas vezes, envergonhando o evangelho muitas vezes, nós sabemos disso. Então, na segunda carta que nós estamos estudando agora, capítulo 2 e versículo 15, capítulo 2 e versículo 15, Paulo diz a Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado. Timóteo, que já era fiel, já estava com Paulo, e Paulo era insistente. Timóteo, procure apresentar-se a Deus como aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ele fala de vergonha aqui, coisa que às vezes muita gente não tem. Que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade é um requisito. Que tem a ver com apto para ensinar. Que maneja bem, né? Não é aquela coisa de, olha como você manejar, não é isso. É conhecer a palavra, é conhecer as principais doutrinas, no mínimo. Isso é necessário. É necessário. Não somos perfeitos, não somos os melhores. Quem somos nós para dizer? Mas no mínimo tentar. No mínimo se esforçar. Alguém fala, você é bom, eu falo, eu não sou bom, mas sou esforçado. Eu sou esforçado. É isso que eu sou, esforçado. Mas no mínimo tem um esforço em manejar bem a palavra da verdade. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 3 agora, no versículo 16, nós estudamos isso, né, domingo passado, vamos falar de novo, porque repetição é uma coisa boa, né, é bom para a memória. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o
ensino. É útil para o ensino. A igreja tem que ensinar a palavra. Mais uma vez, não é opcional. Não é opcional. Nós temos que ensinar a igreja. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de quê? Qual a finalidade? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Já esmiuçamos, explicamos esse texto com mais profundidade acho que no domingo passado. Né? Domingo passado. Sim, porque era o último versículo. Ok? Então, quando Paulo fala aqui no versículo 2, do capítulo 4, estamos estudando agora a segunda carta de Timóteo, ele fala doutrina, essa palavra doutrina que é tão importante para nós. Então, pregue a palavra, é o que diz no versículo 2. E nós temos que pensar, fazer a aplicação. Nós nunca, igreja, você que faz parte da base da igreja, nunca aceite algo diferente. Você que nem sabe, mas tem um chamado para ensinar a palavra, um dia pretende ensinar a palavra no nosso ministério, pense nisso. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Não vamos falar muito sobre isso agora, não dá, mas já falamos outras vezes, vamos falar mais. A mensagem é cristocêntrica. Nós temos na palavra uma coisa chamada revelação progressiva. Então, em toda a palavra, toda a escritura é inspirada. Nós temos o texto bíblico. Quando eu leio esse texto, isso é a palavra de Deus, isso é a voz de Deus. Agora, se eu saio do texto e começo a falar outras coisas, já não é mais palavra. Eu já vi gente dizendo assim, lá prega a palavra. Prega a palavra. Tá, agora eu vou te mandar um vídeo aqui como prega a palavra. Prega a palavra. Aí não tem palavra. Tem a opinião da pessoa, as limitações dela, as experiências dela, a trajetória dela. E não tem palavra. Eu vi um videozinho que a Tati mandou pra mim, eu não sei se é meme, a Tati mandou umas coisas pra mim, que eu sou obrigado a ver, tá? Você não vê depois da problema, não vi meu vídeo, tá? Parece que, não sei se todo casal é assim, parece que é uma obrigação. Aí eu fui lá, você viu meu vídeo, mano? Então, parece eu quando mandar anúncio no vídeo. Então só faça um comentário para você entender. Então, aí tá lá o reelzinho dela. Aí tem uma mulher dizendo quem vai para o inferno e quem não vai para o inferno. E ela fala, porque é a palavra que diz, é a palavra, mas não é a palavra. É ela que está dizendo. E ela fala, mas é a palavra que diz, a palavra de Deus. Mas não tem um fundamento na palavra de Deus. Então você vai ouvir muito isso, umas que não estão nem aí com a palavra mesmo, e tem umas que vão dizer que pregam a palavra, mas não é a palavra é isso aqui. É o texto. Você leu o texto? Você leu o texto. Você leu aqui do versículo 1 ao versículo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este é um texto. Isto é a escritura sagrada. A nossa interpretação pode ser errada. Há uma forma segura de você ficar no texto. Como eu disse, tem pregadores que ele lê um texto bíblico, aí ele lê aqui. Aí ele começa a falar, blá, 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 ele vai saindo, e ele nunca mais volta para o texto. Acabou. Ele parou de ler a palavra de Deus. Nós temos que ler o texto, lembra? Explicar o texto e aplicar, apresentar uma aplicação. Então, o que nós fazemos aqui? Em toda carta, sempre, lemos versículo por versículo. Você está lendo o texto. Aí nós vamos explicar o texto. E eu não saio do texto. Você vai reparar que eu estou sempre aqui, de cabeça baixa, lendo. Eu poderia ficar falando, se eu quisesse aqui, falando, sem ler, eu posso fazer isso. Mas eu não quero fazer isso. Porque eu tenho que voltar ao texto para eu ficar preso no texto. Entende isso? Para não viajar na maionese. Para não começar a falar coisas minhas, opiniões, esse tipo de coisa. Eu tenho que passar pelo texto. Isso é uma pregação bíblica. Isso é uma pregação expositiva. Começa a notar as mensagens, aquelas pessoas que ficam, eu lembro, nossa, é uma bênção que ele falou muitos versículos de cor. Ele ficava uma rajada de versículos. Já ouviu isso? Rajada, como é que é o negócio? É rajada de versículo. Rapaz, eu não vou falar, não. Eu vi isso. Rajada de versículo. Porque diz e versículo, e versículo, qual que você lembra? Nenhum, mas foi bonito. O que você entendeu? Ele explicou o texto, não explicava, mas ele falava vários de cor. Peraí, você está lá para ver um show de memorização? Ou você está lá para aprender a palavra? Não é a palavra de Deus. Citar vários versículos que não sem contexto, sem explicação,
do que eles significam não é explicar, ensinar a palavra de Deus. É uma exposição de uma habilidade, de memória. É uma admiração na performance de quem está falando. Olha, fulano fala, ele engrossa, faz uma voz tão grossa, parece o Cid Moreira. Já viu gente que muda a voz para falar? Aí faz e bate o pé e fica suado, assim, ele sua tanto, todo suado. Nossa, que bonito. A pessoa admira até o suor da pessoa. Não sei, é sério, eu ouço muita coisa. Então, isso não tem nada a ver com explicar, com ensinar a palavra de Deus com doutrina. Uma das coisas que a igreja está fazendo, as igrejas estão fazendo muito hoje, e tem pessoas mal intencionadas fazendo, elas estão com um tipo de mensagem focada no ser humano. Gente, igreja, isso é muito importante. Aprenda a diferenciar isso. Receba discernimento. É brincadeira, a parte do receba discernimento. Pensa bem, que tipo de mensagem? Igrejas que todo domingo o pastor vai ter uma mensagem para ele tocar o seu coração. As pessoas estão, em regra, são egoístas. Nós temos uma tendência egoísta. Você fala, não tem. Não. Na natureza humana tem uma natureza egoísta. Natureza humana. Okay? Você não é 100% ainda. Você ainda tem natureza humana. Nós queremos ouvir o nosso, o meu bem, a minha providência, a minha coisa boa, a minha solução, o que eu desejo. A solução dos meus problemas e o que eu desejo conquistar, o que eu desejo receber. Isso é natural, normal. E tem mensagens focadas só nisso. Ela foca no que você deseja, ela foca no triunfo que você precisa, e ela foca na sua situação emocional e sentimental. E todo domingo a pessoa está lá com mensagens de autoajuda e motivação, focando em você, no que você quer, no que você precisa, no que você não quer. E aí prepara uma mensagem nesse sentido e entrega. Sabe o que acontece? As pessoas choram. As pessoas ficam, Deus falou comigo. Se lê Timóteo, Deus não falou não. Fui lá, Deus não falou comigo. Ele está lendo um texto bíblico. É a palavra de Deus. Não, mas Deus não falou. Mas é a palavra de Deus. Não. Agora, lá na outra igreja eu fui, aí ele falou sobre mim, o que eu preciso, o que eu quero. A pessoa se emociona, ela chora, está passando por um problema, está desejando alguma coisa. Então, aquilo toca nela de alguma forma. De forma sentimental, emocional. E ela fica chorando. Sabe o que ela fala? Sentir a presença do Espírito Santo. Quando aquilo é emoção. Aquilo é emoção, ela ficou emocionada. Aí tem gente que pensa, não, eu me converti, vou para a igreja, eu não tenho mais emoções, agora tudo é Espírito Santo. Se eu arrepiei, foi o Espírito Santo. Quis chorar, foi o Espírito Santo. Se eu chorei, foi o Espírito Santo. Se eu não chorei, Deus não falou comigo. Aí ela mede a vida espiritual dela com base nas emoções dela. Aí ela vai para uma igreja que trabalha as emoções, ela fala, ali eu sinto a presença de Deus, ali tem Deus. Aí vai numa igreja que tem um ensino da palavra, que não necessariamente vai mexer com suas emoções, aquela igreja é fria, não tem Deus ali, eu não ouvi Deus falar, por quê? Porque ali tem a apresentação do texto, a explicação do texto. Não é para emocionar ninguém, o nosso foco não é o ser humano, não é uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem do que Deus quer falar, não do que você quer ouvir. Vamos mais falar sobre isso. Então, pensa nisso. O homem não é o centro da mensagem, mas vamos avançar. O versículo 3 diz, olha só o que Paulo fala, e isso tem a ver com o que eu falei agora. Você é inteligente e você vai fazer uma conexão agora sem eu precisar de te falar. Vamos ver? Vamos ver. Versículo 3. Pois virá o tempo, Timóteo. Paulo dizendo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O que significa isso? O que Paulo está querendo dizer? O que Paulo quis dizer quando ele escreveu isso? Virá o tempo, mais uma vez, futuro. Que tempo é esse? Já falamos aqui do fim dos tempos, não vai dar para aprofundar nisso, mas já falamos, não é isso? Deve estar, não sei se já estava gravando ou não. Se tiver dúvida, fale comigo, nós já falamos, ou com algum dos irmãos que estava aqui, e pergunta para ele, você estava aqui? Explica para mim, faz um teste, tá? Virá o tempo, uma coisa que é futura para Paulo escrevendo ali, mas tem uma questão do já, ainda não vamos falar muito sobre isso, mas que tempo é esse? Paulo sabe que vai morrer,
que vai ser executado, que Timóteo vai continuar o ministério. Ele está passando o bastão, lembra daquela prova? Ele está passando o bastão. Timóteo vai continuar, Paulo vai ficar. Ele vai morrer, ele sabe que vai ser executado sobre Nero. E está passando ele com bem para Timóteo. Virá o tempo. O que vai acontecer? Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que está acontecendo aqui? O que Paulo está dizendo? O que significa que essas pessoas não vão suportar a sã doutrina? Agora o foco muda. Porque o foco antes estava nos falsos mestres. Olha só, igreja, o foco mudou. Agora o foco está no público. O foco está nas pessoas, na audiência de Timóteo. Nas pessoas em Éfeso. Paulo não está falando aqui necessariamente sobre a igreja em Éfeso. Se você olhar bem aqui, virá tempo que não suportarão, não está restrito a Éfeso. Aqui é algo que vai virar um tempo, é algo universal. Não suportarão a sã doutrina. Essas pessoas vão ter uma aversão à sã doutrina. Você consegue pensar nisso? A igreja, Paulo está dizendo que a igreja, que se diz cristã, que fala o nome de Jesus, que professa o nome de Jesus, que fala que tem o Espírito Santo, fala que adora a Deus, fala que sente a presença de Deus, essas pessoas não suportarão a palavra de Deus. Essas pessoas dentro da igreja, não está falando de ímpio, por favor. Tem gente que pensa que isso aqui é porque não aceitam o evangelho. Não, não é isso. Paulo está falando de crente. O contexto, não é isso? Você sabe interpretar texto. O contexto aqui é de igreja. Igreja. Cristãos que não vão suportar a sã doutrina, como pode isso? É possível isso? Será que é possível isso? Você tem um crente que você lê a Bíblia para ele, vamos estudar e ele ficar. É possível isso? Não suportarão a sã doutrina. Se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como assim? Esses cristãos, eles vão rejeitar a sã doutrina, eles vão rejeitar a palavra de Deus, mas eles vão se rodear de mestres segundo as suas próprias cobiças. Você consegue fazer uma conexão do que eu estou falando? Eu vou perguntar para você no final a parte que te chamou a atenção, não precisa ser essa. Mas você consegue? Que cobiças são essas? Peraí, as suas próprias cobiças? O que Paulo estava querendo dizer com isso? As pessoas vão preferir as palavras dos falsos mestres, as heresias. A palavra deturpada, a palavra falsificada, relativizada. Os falsos mestres terão apoio, terão recursos e terão patrocínio. Paulo poderia não ter patrocínio, não ter apoio financeiro, não ter ajuda, não ter recursos, mas os falsos mestres tinham. Será? É possível? Então, os mestres da sã doutrina, como Paulo e Timóteo, serão perseguidos, enquanto os outros ficarão andando de jatinho. Eu estou brincando, não tinha jatinho atrás. É exegese, não pode ir para aplicação. É possível isso? A pessoa ali, Paulo ensinando, sofrendo, morrendo pelo Evangelho, ele foi abandonado. Ele está preso pelo Evangelho, vai morrer pelo Evangelho, está sofrendo pelo Evangelho. Timóteo também estão sendo muitas vezes ignorados, mas as pessoas estão investindo nos falsos mestres lá em Éfeso. Olha só. Já pensa na aplicação? Eu sei que você já está pensando na aplicação. E olha só o que Paulo fala. Essas pessoas, elas se rodearão segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Coceira nos ouvidos. Está sentindo aí? Estou brincando, não vou perguntar. Mas as pessoas começam, tem mais coceira por aí, que a grega tem que levantar, né? Aqui é só nos ouvidos. Dá uma inquietação. Eu já ouvi perguntando falando que tem gente que quando começa a falar só vai, levanta e volta, para cá, vai para casa de banho, no banheiro, vai no banheiro e volta, porque ela tem uma coceira, não é nos ouvidos. Mas tem gente que tem essa resistência na palavra, ela não tem amor, não tem prazer pela palavra, ela tem aversão, ela tem coceira nos ouvidos, porque essa é a sã doutrina, não é o que eu quero ouvir. Eu vim para cá para ouvir coisa que mexesse comigo e eu chorasse e ficasse assim, sabe? Mas não é a sã doutrina. É isso que Paulo está falando. E qual a aplicação disso?
Uma coisa que eu acho muito interessante aqui são essas próprias cobiças. O que é isso? O que são essa? Eles se rodearão de mestres, então eles vão escolher pessoas que vão ensinar o que eles querem ouvir, não é isso? O que eles querem ouvir. Segundo as suas próprias cobiças, o que é isso? É o que eu acabei de falar. É a mensagem antropocêntrica. Eu vencerei, é o triunfalismo, eu desejo aquilo, eu vou ter, eu desejo isso, eu tenho meus planos e projetos, e o camarada vai estar falando, você vai conseguir, e você e tal, e cada passo, porque você estabeleceu, porque Deus faz isso, vai pegar versículos ali, ou sim, versículo mesmo, e dizer que você vai conseguir tudo o que você quer, porque a bênção de Deus, material, isso e aquilo, e não vai te falar sobre arrependimento, mudança, maturidade cristã, amor, graça, nada disso, nada das principais doutrinas. Ele vai focar em você, no que você deseja, vai focar no sabor de mel, no que você precisa, o que você deseja, o que você não quer também. E vai focar nos seus sentimentos e emoções, só coisa que te arrepia, coisa que você chora, e ainda fala que é a presença de Deus e que é o Espírito Santo, confundindo emoções com o Espírito Santo. Tem gente que chora assistindo novela, ou não. Tem gente que adora uma novelinha. Com a mensagem é longa. Nossa, a mensagem de 40 minutos. Mas a novelinha, não sei quanto tempo dura uma novela. Quanto tempo dura uma novela? Porque aqui não sei se a novela é uma novela do Brasil, mais ou menos. Não sei. Eu sei que antigamente era 7, 8 e 9. Novela das 7, novela das 8. Ainda tinha uma que valia a pena ver de novo também, não tinha? Não sei. Eu sou meio nacionalista. Tem gente que vê essas todas aí. 40 minutos de palavra na coceira dos ouvidos. Tem gente que chora assistindo novela. Tem gente que chora por causa de um jogo da Copa do Mundo, a pessoa chora. E então é o Espírito Santo que a pessoa chorou. Chora por causa de um filme. Um filminho bonitinho lá, de casalzinho no final, se abraça. E chora. E tem crente que ouve aquela coisa emocionante porque você... e tal, e olha que eu vejo que você está recebendo aquilo que você queria. Não é? Nada de palavra de Deus. Nada de palavra de Deus. Então pessoas vão escolher congregar, agora a nossa aplicação, pessoas vão escolher congregar onde não tem ensino da palavra. É possível? É possível. Cristãos que farão oposição aos pregadores comprometidos com a palavra. Não precisa responder, é possível? É pergunta retórica, só para você pensar. Depois você me responde. É possível? Eu estar pregando a palavra aqui, querendo pregar com as minhas limitações, sou esforçado, estou tentando, estou pregando a palavra. É possível de a pessoa, um cristão, se opor a mim, porque eu estou pregando a palavra? Criar uma antipatia por mim, porque não estou falando o que ela quer ouvir, ou estou falando algo na palavra que ela não gostou e que se sente confrontada ou confrontado? É possível? É isso que temos que pensar, porque Paulo diz que é. Que Paulo diz que aconteceria isso, e quando acontece eu não fico surpreso. Aí eu vou desistir, eu fico lá esse povo, eu vou desistir. Não, peraí. Isso é hipocrisia, eu estou lendo a palavra, sei que ela é verdade. Paulo fala que vai acontecer isso, aí eu fico surpreso e triste. Peraí, então nem começa, amigão. Você quer começar o ministério, você tem que saber que é isso, vai acontecer isso. E quando acontece, se confirma a palavra de Deus. Olha só, a palavra, a pessoa vem, olha, fulano te odeia, você ministrou uma mensagem, nem falou aquilo ali, a pessoa se sentiu confrontada e te odeia. Fala, você cumprindo a palavra, essa palavra não falha. Eu não vou ficar triste. Fulano falou isso de você, fulano, eu não vou ficar triste, está se cumprindo a palavra, está sentindo coceira nos ouvidos. Pastores que vão se sentir pressionados a relativizar a palavra, a flexibilizar doutrinas. O que são essas palavrinhas? Flexibilizar, adequar, relativizar. Eu ler a palavra e dizer, olha, isso aqui não se aplica hoje. Isso aqui era só para Éfeso. Isso aqui era só para Corinto. Por que o Espírito Santo escreveu a revelação de Deus para a humanidade de algo que não se aplica agora? É tudo naquela época. Estou estudando aqui, não, é para aquela época. Isso aqui não, é para aquela época. Então por que está aqui? O Espírito Santo escreveu algo para nós que era para nós. Naquela época era assim. É hoje não, hoje não. Então o que vai nos regular hoje?
Qual é a vontade de Deus para hoje? Tudo era para antigamente, não é para estudar história. Para estudar história eu vou fazer outra coisa. Eu vou estudar história. Eu quero saber a revelação de Deus para a humanidade. Nós temos que saber o que é, os princípios que são para hoje. Mas hoje está na moda relativizar. Não, isso é para aquela época. Não, porque eu estudei aqui, porque isso, porque a história, lá em Éfeso era assim, aí junta a arqueologia, aí... Não, nada contra, nós apresentamos aqui muita arqueologia, né? Método histórico-cultural. Apresentamos, fazemos uma análise de contexto histórico, sim. Agora, relativização não dá. A igreja se moldando aos padrões mundanos. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e aí já estamos encerrando, Romanos capítulo 12, e versículo 2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Olha só, igreja, não vai dar para explicar esse texto. Você vai ler, você vai entender, e um dia vamos explicar em Romanos com mais profundidade. E não vivam, igreja, não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A igreja não tem que se conformar. Como é que o mundo está? Vamos nos conformar. O que é conformar? Tomar a forma do mundo, parecer com o mundo, flexibilizar, adequar, para que o mundo nos aceite, para que não haja essa antipatia. Então vamos ficar mais parecidos. O mundo não tem que ficar igual à igreja. É a igreja igual ao mundo, porque eles vão nos aceitar mais. E tem muita igreja fazendo isso. Mas Paulo disse: não, os padrões do mundo não. Não vos conformeis, não vos conformem, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas o quê? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A nossa mente tem que ser renovada. Nós vivemos no mundo, inseridos no mundo, mas a nossa mente tem que ser renovada. O mundo tem que ter a mente renovada. Não é nós nos parecermos com o mundo e com os padrões do mundo, é o contrário. A renovação da mente conforme a palavra de Deus. Será que a igreja está fazendo isso? Será que a igreja está pegando os padrões do mundo, os princípios do mundo, se adequando ao mundo? Ou você acha que a igreja está, os cristãos estão renovando a mente conforme a palavra de Deus? Agora, então, para encerrar, nós falamos sobre esses padrões do mundo. Automaticamente você vai pensar em ideologias. Uma palavrinha que é relativamente recente na história, mas ideologias. As ideologias, principalmente, ali, a partir de 1700, já começou alguma coisa, racionalismo, iluminismo, já falamos sobre isso, mas não importa bem o nome. Só pense que as ideologias invadiram a sociedade, estão dominando a sociedade, principalmente o mundo ocidental, com muita força, com muita pressão. Você vê isso nas escolas, você vê isso nas universidades, em tudo quanto é lugar. Televisão, jornalismo, tudo, as ideologias estão dominando. Alguns já dizem que está completamente já dominado. E a igreja está sentindo essa pressão. A pressão da ideologia. E a ideologia prevalecendo sobre a sã doutrina. Do jeito que Paulo falou. E quando você vem com a sã doutrina, a pessoa já tem a ideologia, ela sente ódio de você, ela se recusa a ouvir, ela sente coceira nos ouvidos. E muitas igrejas, percebendo isso, essa pressão, estão flexibilizando a palavra, estão se conformando com os padrões ideológicos por causa dessa resistência, dessa guerra. E muitas vezes, pessoas já influenciadas por ideologias, quando nós lemos versículos da sã doutrina aqui, elas vão embora, porque elas já não aceitam essa doutrina, porque elas já preferiram as ideologias. Então ela se sente confrontada, se sente com raiva, ela te dá um rótulo, te dá um título e coloca você como perseguido, porque a ideologia para ela já prevaleceu, e se dizendo cristã, assim como acontecia em Éfeso. Já prevaleceu. Mas como fica isso? E agora vamos encerrar, o último versículo. Na verdade nós já lemos, nós já falamos sobre isso, vamos encerrar. E como fica isso? O que eu penso disso? Será que eu desisto? Será que os pastores desistem? A igreja fala, sabe alguma coisa? Ou desiste ou se conforma ao novo mundo? Como fazemos? Lembra que Paulo falou diante de Deus e de Cristo Jesus que a julgar, o foco para você.
Se você olhar para o mundo e ficar desanimado, olhar para a igreja, olhar o que está acontecendo e ficar desanimado, tem uma dica para você, que nós já falamos no início. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Dá certo comigo. Capítulo 20, Apocalipse, não sei se vai dar certo com você, depois você me diz. Olha o que eu faço. Às vezes eu fico assim, olha e falo, gente, que tristeza, né? Cristão, a gente ensina a palavra, a pessoa pega a raiva da gente, eu sei, já sabia disso, mas é complicado, né? Olha só como é que está o mundo, preferindo essas coisas e tal. Vai no final do livro. Sabe quando você está no livro ali, está aquela trama, aquela coisa, gente, o que vai acontecer? Será que o bonzinho vai morrer? Né? E o do mal, será que os do mal vão vencer e tal? Não tem? E ali, vou para o final, não sei se pode fazer isso, mas vou para o final do livro, vou ler o final da história que eu não fico mais sofrendo, né? A minha ansiedade aqui. Dá para fazer isso na Bíblia? Vai para Apocalipse. Olha só, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Vou ler rapidinho e nós já encerramos. Não vou explicar o texto, vamos apenas ler e encerrar com ele. Ok? Versículo 11, o juízo de Deus. Começamos falando de juízo e vamos terminar falando de juízo, porque é o contexto. João dizendo, né, o apóstolo João dizendo, vi um grande trono branco. Olha a visão. Isso aqui é o final de tudo, tá? Quer saber como é que é? Tem gente que gosta tanto de revelação, revelar o futuro, né? Como é que é a revelação do futuro? Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. Olha só. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro,